Bom dia, queridos. Mais um dia que estamos juntos aqui nos estúdios da Rádio Impacto. Que você tenha um dia muito abençoado, que você esteja consciente hoje da presença do Senhor contigo, amém? Estamos entrando ao ar também, no Facebook, ok? Um abraço para Luciana Timóteo, que está conectada conosco, Milton Soares. Cada dia mais os irmãos vão chegando, participando ao vivo no Facebook. Glória, glória a Deus por isso. O texto da palavra de Deus hoje é Oséias, no capítulo 6. Diz assim: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas Ele nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Bom dia, Juliana. Você que está aí no Facebook também conosco. Tudo de bom, que o Senhor esteja dando um dia abençoado para os nossos ouvintes, para aqueles que estão nos assistindo no Facebook. Porque o Facebook, ele nos ajuda nisso, né? Nós temos a nossa audiência aqui em Juiz de Fora e o Facebook alcança até os confins da terra, né? Vai aí pelo mundo afora. Oséias 6 tem uma outra versão que diz assim: Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Essa primeira parte, né, do versículo nos chama a nos voltar para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Isso tem a ver, né, com o pecado original, que nós caímos, nos separamos de Deus. E ali, né, veio a sentença por causa do pecado e nós ficamos realmente despedaçados, ficamos feridos por causa do pecado e por causa da nossa separação, né, do Senhor. Mas o texto continua dizendo: depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Isso aqui é profecia purinha, né? É o Deus que anuncia desde o começo o que ele vai fazer lá no final, né? 2 dias, para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. O tempo para o Senhor não conta. E esses 2 dias são 2 dias proféticos, são 2000 anos, né? Depois de 2 dias, depois de 2000 anos, ele vai nos revigorar. E ao 3º dia ele nos levantará e viveremos diante dele. O 3º dia fala de ressurreição, né? Depois de 2 dias que Jesus estava no sepulcro, Maria foi até o sepulcro para preparar melhor o corpo do Senhor. Então, no começo do 3º dia, né, ela chegou ali onde o corpo de Jesus havia sido colocado e ele havia ressuscitado. Ao 3º dia nos levantará. Nós já temos aí 2000 anos que Jesus veio até nós e ele prometeu voltar. Ele prometeu voltar. E aqui está dizendo: depois de 2 dias nos revigorará, né? Nós estamos esperando, né? A igreja do Senhor está esperando. Os profetas do Senhor têm anunciado o último e grande avivamento. Ele nos revigorará, porque
o povo de Deus, a noiva do Senhor vai estar pronta, né? Porque ao terceiro dia Ele vai nos levantar, nós vamos encontrar com o Senhor nos céus e vamos viver para sempre diante dEle. Que coisa maravilhosa, né? Mas para isso é necessário que nós não somente conheçamos o Senhor, mas que nós prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque existe uma diferença entre aqueles que conhecem o Senhor, né? Como diz lá em 1 João 12, diz, né, assim, que aqueles, né, que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas essa palavra usada no Evangelho de João para filho é uma palavra do grego que diz teknon. A palavra em grego é teknon e significa bebês, filhos pequenos, né? Mas lá em Hebreus vai falar dos filhos maduros que ele está preparando, que vão estar em condições de serem levados para a glória. Então, os filhos teknon, que é quem acaba de vir para Jesus, eles conhecem o Senhor, mas eles precisam prosseguir em conhecer o Senhor, para que então eles se tornem, a palavra grega para filho maduro é huios. Eles devem se tornar filhos maiores, filhos maduros, filhos capazes de receber a herança que nós temos no Senhor. Né? É interessante você ver o original grego, porque você aprofunda na revelação da palavra. E são esses filhos maduros que vão reinar com Jesus. As promessas, elas vão se cumprir para aqueles filhos que se tornaram maduros, né, que se deixaram trabalhar pelo Espírito de Deus e que foram transformados à imagem de Jesus Cristo. Esses, né, eles vão fazer parte desse exército também do tempo do fim. Esse grande e último avivamento que nós estamos esperando, né, depois de 2 dias nos revigorará, esse tempo já se cumpriu, nós estamos já entrando no terceiro dia. Nós já cumprimos os tempos proféticos. Tem um texto em Gênesis, onde eu anotei no comecinho de Gênesis, quando Deus está julgando, né, o homem está aborrecido com um nível de pecado, e ele diz assim, que os dias do homem não passarão de 120 anos. Nós sabemos, né, que Moisés viveu 120 anos, mas o que são esses 120 anos? Do que a palavra está realmente falando? Não são 120 anos normais, são 120 jubileus. Ali o Senhor está se referindo a 120 jubileus, cada jubileu são 50 anos, são períodos de 50 anos. Se você multiplicar os 120 anos, né, o número 120 por 50 jubileus, você vai encontrar 6.000 anos. Esse é o tempo do homem carnal na face da terra. O Senhor fala, meu espírito não vai ficar pelejando para sempre com a carnalidade do homem. Então ele colocou um limite aí de 6.000 anos, né? Quando entrar no 7º ano, é o 7º ano profético, que nós sabemos, né, que é o milênio, que nós vamos estar reinando com Jesus, é um outro mover, uma outra realidade. Então, esses 2.000 anos já estão esgotados. Nós já estamos entrando no último mover que Deus vai fazer de avivamento sobre a terra. E esse avivamento, ele não vai ter o dedo do homem, né? A digital do homem. Porque o que tem acontecido com os avivamentos? Os avivamentos, eles vêm e são como as dores de parto. Através dos avivamentos, através dos moveres do Espírito, ele está trabalhando na igreja, ele está aperfeiçoando a noiva dele, ele está purificando, preparando a noiva dele. Só que como é que os avivamentos terminam? Eles terminam quando o homem resolve tomar frente, resolve organizar,
resolve se apropriar, né, daquele mover, alguma denominação, alguma igreja, eles resolvem se apropriar daquilo e aí morre o avivamento. E o Senhor tem que levantar, então o Espírito tem que levantar um outro mover, e assim tem sido. Mas agora o que nós estamos esperando é um último mover de Deus na face da terra. E esse vai ser o último, ele não vai terminar, né? Ele vai terminar com a volta de Jesus. Porque não vão ser homens que vão estar se apropriando disso. Para isso, Deus está formando filhos maduros, né? O Senhor, ele está preparando filhos maduros. O que são esses filhos maduros? São pessoas que foram trabalhadas por Deus, que tiveram o seu ego trabalhado por Deus. Eles são mordomos do Senhor. Eles aprenderam que tudo que eles têm, a vida, a unção, o ministério, a família, os bens, né, materiais, o dinheiro, tudo que eles têm pertence ao Senhor. A vida deles pertence ao Senhor. Porque Jesus já comprou, já pagou, né? Nós trocamos de lugar com o Senhor. E a vida que agora nós vivemos, né, por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, uma vida, né, gerada em nós pelo Espírito de Deus, e nós temos que caminhar guiados por esse Espírito de Deus. Então, esses filhos maduros, eles estão passando por experiências de amadurecimento, né? Deus, ele é maravilhoso, que embora é algo doloroso você crescer, ele provê para cada um de nós essas experiências de amadurecimento, né? Você tem que ser capaz de entregar o seu tudo nas mãos do Senhor. Você tem que entender que nada te pertence, que tudo ele te deu é para durante a sua vida nesse período aqui na terra, né? Aquele que é fiel no pouco vai ser colocado sobre muito. Se você é fiel em administrar os bens terrenos, as coisas que você possui agora, que Deus te deu, se você entender que, né, ele está te observando para ver se você é capaz, né, de amadurecer e de entender que as coisas não são da sua propriedade, tudo pertence a Jesus Cristo, né? Quando você entende que você é um mordomo das coisas de Deus, você não vai se apropriar indevidamente da glória do Senhor, das coisas que pertencem a Ele. Então, Ele vai poder te usar neste grande avivamento para que você possa ser cooperador de Deus, para que você esteja em posição de liderança sem se apropriar, né? Sem pensar que é você que está sendo responsável por toda aquela maravilha que Deus vai estar fazendo. E se a igreja primitiva, ela caminhou em milagres, em grande graça de Deus, em sinais e maravilhas, a igreja do tempo do fim, ela vai receber muito mais poder, ela vai se mover de maneira ainda mais poderosa, porque nós vamos estar trazendo o céu na terra, nós vamos estar gerando a plenitude do tempo, não agora para o nascimento de Jesus, mas para a volta do Cristo glorificado. E ele vai vir com os seus santos, né? Com aqueles que estão em guerra, que viveram em guerras, que aprenderam as guerras do Senhor. E eles vão voltar com Jesus Cristo montado em seus cavalos, né? Como diz lá em Apocalipse, nós vamos vir com o Cristo vencedor para colocar os pés no Monte das Oliveiras e guerrear Armagedon, a última batalha do Senhor, quando o inimigo vai ser aprisionado por 1000 anos e o reino de Jesus vai prevalecer nessa terra. Às vezes a gente fala da volta de Jesus, mas a gente não crê como a gente precisa crer. Ele falou, da mesma maneira que subi, eu vou voltar. Eu vou voltar, né? Aqui diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, o que é alva? O sol que nasce a cada manhã sem falhar, fielmente. Então, como a alva, a sua vinda é certa. Olha que Oséias, um profeta do Antigo Testamento, ele escreveu isso por revelação do Senhor, né? Como a alva, sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós
como a chuva, né? Antes que ele venha, ele vai descer como chuva sobre nós, o Espírito sendo derramado no último avivamento, como chuva serôdia que rega a terra. Essas chuvas serôdias são as chuvas de inverno, né? Como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra, que eram as últimas chuvas antes da grande colheita. E é isso que nós estamos aguardando, uma última e grande colheita, porque Jesus não morreu em vão, né? O que nós estamos trabalhando é para levar muitos, né? Para fazer valer o sacrifício de Jesus na cruz, porque foi muito grande o amor de Deus, de entregar seu único filho, para que o homem pudesse ser restaurado na presença do Senhor, não é verdade? Então, este sacrifício, nós como igreja, nós precisamos valer. O sangue de Jesus, ele é precioso demais, né? E ele comprou almas. E nós precisamos fazer valer o sacrifício de Jesus em meio às nações da terra. Nós precisamos amadurecer. O filho que é o tecnon, que é o bebê, que ainda não amadureceu, ele quer tudo para si mesmo, ele é uma criança egocêntrica, birrenta, né? Que fala, mas Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, o Senhor não está me dando, o Senhor não é um Deus bom. Mas essa criança, ela precisa amadurecer, ela precisa crescer, ela precisa aprender a se doar como Jesus se doou, para que então ela possa gerar vida através da vida dela, né? E possa trazer muitos filhos à glória, como é o desejo de Jesus Cristo. Então você pode meditar nesse texto de Oséias. Ele está falando de um tempo, né? De um tempo que já tem se cumprido agora, e do que o Senhor vai fazer, né? Que nós temos que nos tornar para o Senhor, porque embora nós tenhamos sido despedaçados pelo pecado, Ele vai curar a ferida, Ele vai ligar a ferida, e Ele faz isso através das feridas de Jesus Cristo, né? Porque Ele levou essa ferida que o pecado provocou em nós, Ele levou sobre si mesmo, Ele foi ferido em nosso lugar, né? Para que nós possamos ser revigorados, nós possamos ser levantados e viver para sempre na presença do nosso Deus. Então conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda, ela é certa. E Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Boas notícias. We want to glorify you, Lord, Lord. We want to glorify you, Jesus. Lord, we want your life and your love to flow through us, Lord Jesus. Shandorobosondai. Lord, I ask Jesus. Lord, I ask this night, God, holy, for your holy glory presence. Fall on us, Lord, corporately. Fall on us, Lord, individually. Fall on us, Lord. Live in us, Lord. And let the light of your love break forth through our little lives at your feet. Essa adoradora do Senhor, ela é Heidi Baker. Você já ouviu falar em Heidi Baker? Ela tem muita coisa traduzida para o português. Ela é uma missionária em Moçambique, na África. E você vai encontrar muita coisa dela em português para você assistir, porque inclusive ela fala um pouquinho do português, né? Por causa de estar num país de fala portuguesa. E o nome dela se escreve H-E-I-D de dado, de novo, Hyde, ok? Baker é B-A-K-E-R, Baker. Ela tem um trabalho maravilhoso de resgate de crianças aos milhares na África. E ela é uma adoradora. E sempre que ela prega
sem mim nada podeis. Né? Ela prega ali em João 15, que Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos e sem mim nada podeis. Ela tem experiências maravilhosas, profundas com o Senhor. O testemunho dela vale a pena você ouvir o testemunho da Rádio Baker. Ela vem muitas vezes ao Brasil e é uma adoradora, né? Ela tem divulgado muito algo que se chama soaking. Se você ainda não escutou essa expressão em inglês, soaking significa encharcar-se, né? É uma tendência de adoração que vem em anos recentes, onde você passa horas adorando o Senhor. Você coloca um piano, você coloca alguém que tem esse estilo de adoração, né, que é o soaking, e você fica ali exposto à glória de Deus por horas, somente deleitando na presença do Senhor. E enquanto você está ali adorando, se deleitando nele, ele vai fazendo todas as suas obras, né? Quando você se levanta dali cheio da unção, e o Senhor começa a te usar, e ele vai resolver as coisas que você levaria tempos para resolver. O Espírito do Senhor já foi, né? Já lidou com as situações, já abriu portas. Então, esse estilo de adoração, só que é uma prática, né? Algumas pessoas, elas ficam ali até mesmo deitadas na presença do Senhor, e elas são curadas de muitas doenças somente por estar ali, né, se deleitando na presença de Deus. Nós temos o Carlos Henrique Dias ali conosco no Facebook, o Antônio Ávila, muita gente nos acompanhando nessa quarta-feira, glória a Deus por isso. Lord, pick me up, I pray, like a paintbrush. Pick me up like a paintbrush, Jesus. And paint something beautiful, Jesus. Paint something beautiful, Jesus. O que ela acabou de orar é: pegue-me, Senhor, como um pincel em suas mãos e pinta alguma coisa maravilhosa com a minha vida. Não é uma oração linda, algo do Espírito de Deus? Porque o Espírito de Deus, ele é profético, né? Ele é um verdadeiro poeta, é o que inspirou Davi a escrever esses salmos maravilhosos que nós temos até hoje. Toma-me, Senhor, como um pincel em tuas mãos e pinta uma obra maravilhosa através da minha vida. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo para você também, Carlos Henrique. Eu quero compartilhar hoje com vocês, e eu preciso ficar atenta com o nosso tempo, ele passa rapidinho. Não sei se vocês estão percebendo a minha voz, né? Está bastante rouca. Hoje nós vamos estar compartilhando sobre a minha experiência na Índia, mas essa voz rouquinha assim é porque eu estou tentando, né, recuperar a minha voz, mas está sendo um pouco difícil não usar a voz diante das coisas maravilhosas que Deus tem feito. Ontem foi um dia tão glorioso. Pela manhã, eu estive conectada com o pessoal do Projeto Asra, lá em Sud Delhi, na Índia, né? Pastor Mona. E a gente já tinha marcado esse compromisso, e nós vamos estar ministrando pelo vídeo, né, do WhatsApp. Nós vamos estar ministrando as crianças, cada criança, né, cada dia uma criança. E ontem ela tem que trazer lá do Islã para a igreja dela, porque é onde tem rede Wi-Fi. E ontem foi o dia da Sônia. A Sônia tem apenas 8 anos de idade, é aluna da nossa escola lá no Sanjay Camp. E você conversa com ela, ela praticamente não fala. Ela só balança a cabeça, que sim, que não. É difícil fazer ela falar alguma coisa, ela soltar um pouco a voz. As crianças vão todas brincar e se agitam, e ela fica quietinha, né? Você vê que é uma criança que está ferida. E ontem eu estava ministrando em inglês, a pastora Mona traduzia para o hindi,
e ia conversando com ela, né? E assim nós oramos. No final, né, a gente liberou a oração, mesmo a ministração sobre ela, porque a gente quase não conseguiu saber, muita coisa dela. E a gente sabe que essas crianças, elas são abusadas, né? Que existe uma série de problemas, mas ela não conseguiu falar, né, o que estava acontecendo. Enfim, ela somente queixou, né, que a mãe é muito brava, a mãe bate muito nela, né, por qualquer coisa, é uma mãe irada. A mãe dela é uma viúva, né, uma viúva com 8 filhos para criar, numa favela, né, que vive de catar lixo. Então, por qualquer coisa, ela espanca as crianças, né? Mas ali, com 8 anos de idade, ela já tem, às vezes, que cozinhar alguma coisa, né? Para ela mesma, para os demais. Uma criança totalmente oprimida. Mas foi uma ministração gloriosa, né? Eu movimentei os intercessores que trabalham comigo, a equipe aqui no Brasil. Eles entraram numa intercessão, assim, profunda. Então, foi tremendo tudo que aconteceu pela manhã, mas puxou muito da minha voz. E depois nós tivemos um almoço na casa de irmãos abençoados, né? Que queriam falar do reino de Deus, das coisas gloriosas do Senhor. E depois nós fomos orar e o Espírito de Deus se moveu tremendamente, né? Nós já estamos aí sentindo assim os primeiros ventos, né, desse grande avivamento que está chegando. E nós tivemos ali momentos de intercessão profundos, gloriosos. Estivemos aí intercedendo em meio às nações da terra. E com isso, né, sobrou um pouquinho de voz aqui para a gente estar compartilhando hoje com vocês. Eu estou sentindo aqui um som, não sei o que interferência que aconteceu, queridos. Então, eu não sei como vocês estão recebendo o som aí na rádio, tá? Foi algum probleminha aqui na mesa, mas eu não sei, né? Foi algo espontâneo. Nós repreendemos isso em nome de Jesus, que esse som continue perfeito e maravilhoso, né? Que toda interferência caia por terra. Eu vou começar o meu compartilhamento sobre a experiência na Índia, tá bom? Se não der, na próxima sexta, se Deus quiser, nós vamos continuar. O meu WhatsApp, anota aí, para você poder ter contato comigo para qualquer pergunta, para qualquer informação, para você participar do Projeto Asdra e colocar a tua mão em meio aos povos não alcançados da terra, ok? O meu WhatsApp é 9, glória a Deus, parou o ruído. O meu WhatsApp é 32, que é de Juiz de Fora, 9195-9489. 9195-9489. Nós já temos irmãos que, né, têm sido adicionados no WhatsApp, que eles estão se movendo para a divulgação do projeto. Deus está se movendo de maneira maravilhosa, né? E este programa de rádio é apenas o começo da coisa linda que Ele está para fazer nesses dias. Não só aqui em Juiz de Fora, mas movendo todo o Brasil, e para que a nossa oração, para que o mover do Espírito nas nossas vidas possa tocar as nações, preparando a volta de Jesus. Então vamos aqui, né, na Índia. Bom, eu cheguei à Índia quando eu estava vindo da China. Eu tive um período de 2 anos na China e o Senhor me mandou para a Índia, né? Eu estava lá a 30 graus abaixo de zero. Na Índia, na China, fui parar a 50 graus na Índia, né? Foi assim uma mudança brusca, até mesmo a questão do clima. Bem, então eu cheguei à Índia, vindo da China, em julho de 2010. O tempo passa assim rapidinho, né? Nos primeiros 5 meses, eu fiquei numa cidade industrial que chama Faridabad. Ela é bem próxima à capital, Delhi. É um deserto, e era uma cidade industrial,
né, ainda mais nada acolhedora, né? O clima o clima na Índia é muito desafiador, muito inóspito, né? E os 5 primeiros meses fiquei ali, como era uma cidade industrial, faltava muita energia elétrica, porque a energia ela era desviada para as indústrias e com isso você ficava sem ventilador, sem nada, né, sem energia elétrica para mover um ventinho que fosse, e você ali 50 graus, a roupa queimando no corpo, né? Então foi assim um desafio muitíssimo grande, né? Eu me deslocava às vezes na garupa da moto do pastor, porque ele também estava sem carro. E o Senhor nos levou, né? Nos levou ali por 5 meses, foi uma experiência inesquecível, né? E Deus acaba nos usando grandemente, né? Eu me lembro de estar pregando numa escola de crianças, uma sala minúscula, sem ventilação, um calor assim de derreter chumbo, né? E eu ali pregando para aquelas pessoas, né? Só a graça de Deus mesmo, né? Eu me lembro que uma das mulheres manifestou demônio ali. E quando isso aconteceu, algumas irmãs se lançaram em cima dela, assim, agarraram pelo cabelo aquela mulher e começaram a maltratar aquela mulher. E eu tive que intervir, eu tive que espantar aquelas mulheres. Não é assim, não é assim, né? Eu tive que começar ali a ensinar para elas que elas não podiam, era uma questão de expulsar o demônio e não arrancar os cabelos da mulher, que o demônio não ia sair, né, maltratando a mulher. Então, como é necessária a presença dos obreiros de Deus em meio a esses povos, em meio a esses lugares de trevas, né? Tudo que a gente tem, que a gente, às vezes aqui a gente acha pouco, as pessoas já têm abundância, lá eles não têm nada, não tem qualquer revelação da palavra de Deus, né? Estão ali, às vezes, na igreja, mas ainda não chegou, né, o conhecimento da palavra. As igrejas do Nepal, da Índia, mesmo da China, elas são muito fracas na palavra de Deus, não tem grande conhecimento da palavra de Deus. E, infelizmente, nós vemos muito isso aqui no Brasil também, por mais que nós tenhamos Bíblias à vontade, né, pregadores à vontade, aqui, por desinteresse, né, as pessoas não se interessam realmente em aprofundar na palavra de Deus. Bem, então, numa das manhãs de intercessão minha ali na Índia, o Senhor, ele me deu uma visão, tá? E eram 2 anjos imensos, e eles, um puxava de um lado, outro puxava do outro, como que tentando rasgar um paredão ao meio, né? Nós entendemos que este paredão que eles estavam tentando rasgar ao meio, era como uma parede de uma... Como que fala, gente? Usina hidrelétrica que tem água, né? Eles estavam tentando rasgar para que as águas pudessem jorrar, né? E esses 2 anjos imensos estavam ali como o paredão de uma barragem. Então, era como o paredão de uma barragem para que as águas pudessem jorrar. E eu entendi que havia uma batalha para romper as fortalezas naquele país, fortalezas das trevas que impedem a penetração do Evangelho, que estava impedindo o jorrar da água da vida da palavra de Deus para os indianos. Ao natural, o que eu estava vendo, né, naquela época que eu estava ali, podia se ver assim muitos leitos de rios, leitos enormes de rios, totalmente secos. O norte da Índia é um deserto em todos os sentidos, né? Um deserto no sentido material, por causa da pobreza, no sentido espiritual, por causa da pobreza espiritual. A água, gente, é salinizada, é cheia de sal, a poluição do ar é uma das mais altas do mundo. Você quase nunca você vê o céu. Ele é baixo, avermelhado e produz assim um calor abafado, sufocante. Eu estou falando para vocês que tinha tanto sal na água, porque a casa dos pastores onde eu estava tinha assim, 2 aquecedores, 2 bujõezinhos assim de aquecer água.
e eles mandaram limpar, porque não estava funcionando bem. E eu vi, quando eles abriram, eles me chamaram, olha aqui, o filtro da água era um tronco de sal puro, né? Formou aquela coluna de sal retida ali. Então o meu cabelo ficou horroroso, a minha pele ficou horrorosa, né? Fiquei toda feia ali por causa desse sal na água e o calor, né? O calor é tamanho que eu entrava para tomar banho no banheiro, eu deixava a roupa pendurada para vestir. Quando eu acabasse de tomar banho, eu ia vestir a roupa, ela estava queimando, como que você tivesse acabado de passar ferro bem quente. E eu ia vestir a roupa, ela estava queimando no corpo. É algo que vocês não podem sequer imaginar. E o indiano, é lógico, né? Ele está mais habituado a isso. Então eu descia lá embaixo no prédio, na garagem do prédio, tinha alguns indianos que ficavam ali passando a roupa para as pessoas, porque eles andam com a roupa muito bem passada e são roupas de algodão. Então eles usam aqueles ferros enormes, cheios de brasas dentro. Um calor insuportável. E eles ali com aquele ferro em brasa passando roupa. Né? É um povo muito sofrido. Juliana esteve lá comigo, né? A Juliana Coelho, ela está dizendo isso realmente é nítido na Índia. Né? Ela pode testificar dessa experiência porque ela caminhou comigo na Índia. Obrigado, Joelson Rodrigues está nos assistindo também. Quando você estiver assistindo no Face, coloca para mim de onde você é, para saber aonde que a nossa palavra está chegando, ok? Juliana esteve comigo ali, né? Eu vou contar uma experiência dela que ela não vai gostar, não. Mas quando a gente estava chegando na Índia, nós fizemos uma parada no aeroporto de Calcutá. É uma das áreas muito pobres da Índia. E quando ela viu o aeroporto, gente, ela começou a chorar. Ela teve que reter o choro de tão horrorizada que ela ficou, né? Era a nossa primeira parada dentro da Índia, né? E graças a Deus que ela é uma guerreira e que ela foi, né? Nós nos encontramos, eu vim da China, ela veio do Brasil, nos encontramos na Tailândia para pegar os vistos e ela foi fazer o roteiro da Índia comigo, né? E ela pode contar para vocês, se um dia vocês conhecerem a Juliana Coelho, é uma das nossas intercessoras fiéis, caminha conosco há mais de 20 anos no ministério. Mas vamos aqui. Se eu for lembrar das histórias na Índia, é muita coisa. Mas eu estava falando dessa visão, da importância dessa visão que o Senhor me deu, que era necessário que eu continuasse adorando, que era necessário que eu continuasse intercedendo, porque haviam ali barreiras que precisavam ser rompidas para que o Evangelho pudesse, né, alcançar os corações. Então, o Senhor me conduziu a uma experiência bastante importante de intercessão durante os outros 5 meses, porque foram 5 meses em Faridabad, ok? E eu vim ao Brasil, eu precisei vir ao Brasil, inclusive o visto esgotava dentro de 5 meses, para voltar para o próximo período de 5 meses. E quando eu voltei, eu já voltei para a capital Delhi. E um outro casal de pastores me hospedou ali em Delhi, pastores, né, que eu sou muito grata a eles, o Daniel, né, e a missionária que nos recebeu é casada com ele. Tem hora assim que a memória da gente dá aquela falha, daí a pouquinho eu vou lembrar, né, direitinho o nome do casal. Ela é muito querida minha. E nós ali em Delhi, né, Deus me conduziu a viajar para o norte e estar ali 7 dias na cidade de Allahabad. Allahabad é no estado de Uttar Pradesh, ok? Então, de 10 a 17 de abril de 2011, eu saí de Delhi, capital, e fui para Allahabad, em Uttar Pradesh, um lugar de peregrinação religiosa, às margens dos 2 maiores rios, o rio Ganges e o rio Yamuna. Os dois se encontram ali em Allahabad. Então, o pessoal tem vários locais de peregrinação, como Varanasi e outros, mas também Allahabad
é um local de peregrinação dos judeus para os rituais de purificação deles, né? Fica ao norte ali da Índia. O nome da cidade significa lugar da habitação de Deus, né? Olha bem que coisa profética. As temperaturas lá são altíssimas, o ar é muito quente e seco, só se vê areia por todos os lados, mesmo sendo uma cidade arborizada. E porcos também nos lixões por todos os lugares do meio das ruas. Foram duas missionárias, né, de uma organização missionária que estavam ali, elas me receberam na casa delas e elas passavam o dia fora. Então eu pude ficar o dia inteiro ali na presença do Senhor, tá? Nesse período de oração. Allahabad, ela é uma cidade, uma das maiores no norte da Índia. E o Ganges, o rio Ganges, famoso como rio sagrado deles, se encontra com o Yamuna, que é igualmente sagrado, são os dois rios santos do hinduísmo. Eles falam que é o sangue do hinduísmo que corta toda a Índia, tanto que tem templos budistas ao longo de todo o trajeto desses rios, né? E eles têm uma crença, né, de que os dois formam um rio místico, Saravasti, né, que aí já seria um rio místico, não na realidade, mas no espiritual. Então, milhões se acampam nas areias ao longo desses rios para se purificar em suas águas, que são totalmente poluídas, cheias de lixo, de imundície. E eles acham que eles vão se purificar naquelas águas e eles vão obter a evolução que eles desejam. Elias Borges, nos assistindo no Face, um abraço para você. Então, eles estão procurando purificação dessas águas, inclusive onde são cremados, os corpos dos mortos todos são cremados, né? Você vê corpos boiando nessas águas. E eles entram nessas águas ali para se purificar. Então, foram 7 dias ali em Allahabad, concebendo algo que estava no coração de Deus. Algo para a Índia, né? E cada dia o Senhor, ele foi me dando um texto, um versículo, né? Uma mensagem na Bíblia, e eu fui anotando. Bom? Então, Tiago 5,16 me falou o seguinte: a oração contínua e fervente dos santos libera grande poder em seus efeitos, né? Esse já foi o primeiro, assim, para que o Senhor me motivasse a continuar em oração fervente e contínua. Mas, vamos ver, na sexta-feira, eu vou compartilhar com vocês a estratégia de oração que Deus me deu para estar ali, porque é um lugar muito perigoso, né? O pastor Daniel, quando eu saí, ele me falou: olha, cuidado, eu tive uma parente minha que ela esteve aqui e o Senhor mandou ela orar no rio Ganges, e ela orou, mas ela colocou a mão na água, e o Senhor não tinha mandado ela botar a mão na água do rio. O que aconteceu é que ela pegou uma doença na mão que nunca mais sarou, uma coisa terrível que não sara, e ela está pelejando com isso, né, porque ela não andou em obediência estrita ao Senhor. E realmente, né, era uma batalha, assim, me desloquei para ali sozinha, lógico, eu pedi oração, né, das pessoas as quais eu podia pedir, né, mas eu contei mesmo, foi com a proteção do Senhor. Quando eu fui assaltada. Quando eu cheguei lá, eu vi que eu estava sem a minha carteira, os meus cartões de crédito, né, deu um trabalho enorme para comunicar com o Brasil que os cartões de crédito haviam sido roubados. E na volta, eu comecei a passar mal na estação sozinha, né? Foi assim um desafio muito grande que só o Senhor mesmo para ter me guardado. Mas como eu já contei para vocês que eu fui com rotavírus para a China e o Senhor me guardou, né? Eu tenho essa confiança de que quando eu estou fazendo algo que está no coração de Deus, Ele é responsável pela minha segurança, né? Tanto que essa questão da voz, né, eu falei de fazer o programa uns dias, porque realmente eu fiquei com uma infecção, uma bronquite, um negócio doido, e sarou, mas aí eu estou aí, né, recuperando da voz, mas eu estou indo em frente. Eu estou aqui usando o microfone, né, força mais um pouquinho, cansa mais um pouquinho, mas eu sei que o Senhor vai me dar vitória com relação às minhas cordas vocais, porque elas são um instrumento maior de fazer
as batalhas de Deus. Gente, eu estou lendo um livro esses dias que chama Toque o Mundo por Meio da Oração, tá bom? O autor dele é Wesley Duell. Wesley Duell, ok? E foi um amigo que me emprestou esse livro, que é um tremendo intercessor, né? Dr. Júlio. E eu separei aqui algo falando sobre oração, mas ainda não consegui ler, né? Cada programa a gente vai compartilhando um pouquinho. Olá, Fernando Medeiros de Siqueira, nos assistindo. Glória a Deus pela sua vida. Então, na próxima sexta-feira, nós vamos recapitular essa experiência da Índia e vamos estar compartilhando. Porque, olha só, o tempo já vai ali correndo e se esgotando, né? E eu tenho aqui já também na minha frente, há vários dias que eu quero falar com vocês sobre a Coreia do Norte. Eu tenho uma amiga que estava comigo lá na China, e eu não posso falar nomes, né? Porque é uma região muito sensível à Coreia do Norte, né? Tudo tem que ser muito assim, protegido as informações. Mas eu fiquei um período ali de 1 ano e meio na China com ela, né? Não com ela, éramos vizinhas, né? Mas a gente estava sempre junto. E depois disso, né? Eu fui para a Índia, ela retornou ao Brasil. E quando o Senhor retornou para o campo, ela para o campo missionário e mandou para a Coreia do Norte, né? Ela tem ido à Coreia do Norte, já foi 2ª vez. Fica alguns meses lá aprendendo coreano. E a Coreia do Norte é o país atualmente mais fechado para o evangelho no mundo, né? É um governo cruel, onde eles não admitem a existência de cristãos, mas os cristãos estão lá. Então a Coreia do Norte lidera a lista mundial de perseguição, ano após ano, ok? É um lugar onde os direitos à liberdade e de pensamento, direitos à liberdade, você não pode ter celular, você não pode ter celular, você vai preso se você for ter com o celular, tá? Você não tem liberdade de pensamento, de religião, de expressão, de informação, nada disso, né? Quando o missionário já chega ali no aeroporto, o celular dele já é confiscado, né? Já fica, ele só devolve o celular quando ele sai do país. Então, eu preciso compartilhar mais com vocês sobre a Coreia do Norte, porque nós precisamos, né, nos mover em intercessão, para que Deus continue, né, fortalecendo a igreja dele ali, que a gente não sabe nem direito onde está, mas nós precisamos orar pelos nossos irmãos ali, e para que o Senhor seja glorificado ali na Coreia do Norte, né? Que esse governo, né, das trevas, que caia por terra, né? Há anos que não há mudança para a igreja. Os cristãos enfrentam níveis de pressão extremos em todas as áreas da vida. E combinado isso com um alto grau de violência. Eu estive no Vale da Bênção, já falei para vocês, o Vale da Bênção fica ali perto de São Paulo. É uma cidade de nome difícil de falar, Araçariguama. Gente, eles têm uma sala de oração 24 horas ali. É maravilhoso você estar ali no Vale da Bênção, né? Um lugar voltado para missões, para treinamento de missionários. E eu estive ali e ouvi, né, um workshop que ele trouxe ali um testemunho a respeito, passou um videozinho a respeito de um homem que conseguiu escapar, né, de um campo de concentração, de uma prisão na Coreia. Ele nasceu ali porque o pai e a mãe eram prisioneiros, ele nasceu ali, ele fica prisioneiro. Quem nasce filho de prisioneiro fica prisioneiro. E nunca sabe que existe um mundo aqui fora. Queridos, acabou o meu tempo. Não vi. Deus te abençoe. Um abraço. Em nome de Jesus, fica na bênção. O primeiro restaurante medieval de Juiz de Fora. Venha saborear nossas delícias com